Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Bravo. Eu sou Caio Bravo, escritor e roteirista, e hoje eu trago para vocês aqui um tema muito interessante, o qual eu tô bastante familiarizado por conta dos meus livros, que são os vampiros. Quem não conhece a lenda dos vampiros? Você já deve ter ouvido falar nas criaturas noturnas que se alimentam de sangue, possuem uma força sobre-humana e podem se transformar em morcegos. E as fraquezas, que são aversão a alho, a símbolos religiosos, a água corrente e a luz do sol. Não, eu não tô falando desse vampiro. As lendas de criaturas mortas-vivas que saem de suas tumbas durante a noite para beber o sangue dos vivos e atormentar as pessoas existem em todas as civilizações. Mas hoje eu vou falar de como teria possivelmente surgido a lenda dos vampiros. Se você curte histórias de vampiros, mas está cansado de ter sempre as mesmas coisas e quer ler alguma coisa diferente, eu sugiro que você leia esse livro. Esse é o diário do famoso detetive conhecido como Yodemba, que desapareceu enquanto investigava estranhas mortes numa cidade distante, supostamente causadas por uma criatura misteriosa que se esconde na floresta. O diário foi encontrado com as páginas manchadas de sangue. Leia, encontre as pistas e ajude a desvendar o último caso de Yodemba. O último caso de Yodemba conta a história de um detetive que vai investigar estranhos desaparecimentos numa cidade longínqua. Rumores dizem que esses desaparecimentos são causados por uma misteriosa criatura que habita a obscura floresta dessa vila. Se você curte histórias de mistério igual eu, siga as pistas junto com o detetive Yoden e tente desvendar esse caso. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição embaixo, beleza? Antigamente, quando uma pessoa era acometida por algum mal-estar, dizia-se entre os mais velhos que ela estava sofrendo de maldição. Principalmente na Idade Média na Europa, onde o cristianismo imperava e tudo de ruim era associado aos demônios e ao mal. São inúmeros os relatos de males causados por supostos demônios que hoje em dia a gente sabe que eram na verdade doenças. E você sabe de alguma maldição em que o indivíduo acometido por ela sente aversão à luz solar, sente sede que não é saciada por água, sente fome que não é saciada por comida e tem uma força sobre-humana? A raiva. Essa é uma das teorias para o surgimento da lenda dos vampiros que eu acredito ser a mais plausível. A raiva é uma doença causada por um vírus que afeta o sistema nervoso central, o cérebro. Os sintomas são geralmente confusão, comportamento anormal, alucinações e, bem, raiva. O paciente com raiva geralmente não consegue comer nada sólido e às vezes nem beber nenhum tipo de líquido, pois qualquer coisa que passa pela garganta, até mesmo água, pode gerar uma contração forte que faz esse paciente cuspir tudo. Então, se a gente associar esse horrível sintoma dessa doença com a lenda dos vampiros, é certo, os vampiros não bebem nem comem nada, eles só se alimentam de sangue. Também, muitos pacientes acometidos por essa doença, a raiva, eles se tornam fotossensíveis, ou seja, eles ficam hipersensíveis à luz. A gente está falando aqui de uma lenda que surgiu muito antes da eletricidade ser inventada, onde as principais fontes de luz eram o fogo e o sol. Então é natural que pacientes com raiva que sejam hipersensíveis à luz
principalmente a luz solar, fujam ao máximo da luz do sol. E aqui a gente tem uma possível causa da lenda de que os vampiros não podem ser expostos à luz solar. Além disso, há diversos outros casos de pacientes acometidos por essa doença raiva que sofrem alucinações e são acometidos por crises violentíssimas. Para conseguir conter esse ímpeto raivoso dos pacientes são necessários muitas e muitas pessoas. Bem, vampiros têm super força, não tem? A doença raiva pode ser transferida por vários mamíferos, como é o caso do cachorro, do coelho, do esquilo e do, adivinha, morcego. Percebeu que muitas das características dessa doença vão diretamente de encontro à lenda do vampiro? Mas e quanto a beber sangue? Aqui eu acredito que essa lenda de beber sangue se deva principalmente ao fato de que os morcegos eram os principais transmissores da raiva, quando eles mordiam suas vítimas e deixavam 2 furinhos cobertos de sangue. Então, onde havia uma pessoa com essa doença, muito provavelmente também havia morcegos por essa região. Inclusive, isso pode ter gerado a lenda de que vampiros conseguem se transformar em morcegos. Além disso, figuras históricas certamente contribuíram para o crescimento dessa lenda. Por exemplo, o próprio Vlad Tepes, que deu origem à lenda do Drácula, que é o maior vampiro da literatura até hoje. Vlad Tepes era um rei da Romênia que era conhecido por empalar as suas vítimas. E também dizem algumas lendas que ele bebia o sangue delas. Isso me parece coisa de vampiro. Tem também a lenda da condessa Elizabeth Bathory, que dizia a lenda que ela se banhava com o sangue de jovens porque acreditava que esse sangue podia deixar ela mais nova. E por que o sangue? Bem, desde os primórdios, o sangue é considerado algo que dava a força vital para as pessoas, que é aquilo que os tornava seres vivos. Então, para uma criatura das trevas, como de fato são os vampiros, não deve ter nada mais tentador do que sugar uma essência vital da pessoa, ou seja, seu sangue. Como você pode ver, muitos dos fatores relacionados à doença raiva também são fatores relacionados à lenda dos vampiros. Eu acredito que essa doença tenha de fato dado origem à lenda dos vampiros. Mas também são muitas e muitas histórias que se somam a essa lenda conforme os anos foram passando. E isso torna a origem da lenda algo muito difícil de ser descoberto, mas é inegável o fato de que essas lendas, essas histórias causam fascínio na humanidade até os dias de hoje. Tanto que existem histórias de vampiros sendo contadas e recontadas até os dias de hoje. E você, conhece alguma outra lenda ou possível origem da história dos vampiros? Deixa aí nos comentários se você conhece. E se quiser saber mais sobre esse livro aqui, clica no link da descrição aqui do vídeo. Se curtiu o vídeo, por favor, novamente aquelas coisas de praxe que ajudam bastante o canal a crescer. Curta o vídeo, compartilha com os seus amigos que gostam de histórias de vampiros e não esquece de se inscrever no canal, porque eu estou no rumo a 1 milhão de inscritos. Muito obrigado por ter assistido e vejo você na próxima!